Eu sou Eduardo Vilas Boas, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, lotado na Universidade Federal de Lavras, Departamento de Ciência dos Alimentos. Nós vamos começar hoje uma disciplina do Programa de Pós-Graduação para alunos de mestrado e doutorado, intitulada Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças in natura e minimamente processadas. Essa disciplina vai ser dividida em 8 tópicos. O primeiro deles, que nós iniciamos hoje, é o tópico qualidade. Espero que vocês se dediquem e tenham sucesso nessa disciplina. Estarei à disposição para o que precisar. A qualidade é um conceito, o conceito de qualidade é um conceito abrangente e subjetivo. Ele varia em função de indivíduo, em função de cultura e dentro da cadeia agroalimentar. Por exemplo, uma banana de qualidade para um produtor é uma banana verde matura. Uma banana de qualidade para um consumidor é uma banana amarela madura. Então, a visão de qualidade ela varia dentro da cadeia agroalimentar. Embora o conceito de qualidade seja subjetivo, eu gosto de resumi-lo da seguinte forma: qualidade é a reunião de atributos sensoriais, nutricionais, além da segurança do alimento. Podemos agregar a este conceito ainda a conveniência e o preço do alimento. Vou começar falando sobre os atributos sensoriais. Os atributos sensoriais de um alimento são aqueles atributos que sensibilizam os órgãos sensoriais do consumidor, a saber, visão, paladar, olfato, tato e audição. Em geral, inicialmente, nós compramos o alimento com os olhos. Logo, a aparência do consumidor tende a ser o primeiro atributo de qualidade ou quesito de qualidade avaliado pelo consumidor. E a aparência é avaliada em função do tamanho, forma, coloração, brilho e defeitos. A aparência, então, sensibiliza a visão do consumidor. Um segundo atributo sensorial seria o gosto. O gosto é marcado por 4 sensações básicas: o doce, ditado pelos açúcares, o ácido, ditado pelos ácidos orgânicos, o amargo pelos terpenoides e fenólicos e o salgado, que é ditado pelos sais minerais. É fato que, quando se fala em salgado, se associa muito o salgado com aquele gosto que é ditado pelo cloreto de sódio, largamente utilizado na culinária mundial, o sal de cozinha. Mas não tenho dúvidas de que os sais minerais das frutas e hortaliças desempenham um papel importante na determinação do gosto desses alimentos. Além do gosto, nós temos o aroma como um terceiro atributo sensorial. O aroma ele é marcado pela emanação de milhares, diria milhões de voláteis diferentes que podem ser enquadrados em diferentes categorias químicas. Por exemplo, álcoois, aldeídos, ésteres, éteres, cetonas, lactonas, hidrocarbonetos diversos de baixa massa molecular, que uma vez emanados conferem os mais diversos aromas das frutas e hortaliças. Quando combinamos as 4 sensações básicas de gosto com as milhares ou milhões de sensações diferentes de aroma, nós chegamos a dezenas, centenas de milhões de sensações diferentes de sabor. O sabor nada mais é do que a combinação do gosto com o aroma, além de sensações táteis, sentidas principalmente na língua. Muito bem, então nós temos aqui 3 atributos sensoriais: aparência, sabor, ou aparência, gosto e aroma, que sensibilizam visão, paladar e olfato do consumidor. Temos ainda o tato e a audição, que são sensibilizados pela textura. A textura que é ditada pela presença da água que existe em frutas e hortaliças em abundância de uma forma geral. Geralmente, as frutas e hortaliças reúnem de 75% a 95% de água. Então, essa água presente, ela determina de forma crucial a textura do alimento. E, além da água, carboidratos são importantes na definição dessa textura. Por exemplo, o amido. Uma das mais flagrantes alterações que ocorrem durante o amadurecimento de banana é a hidrólise do amido, a sua conversão em açúcares, que transforma uma banana verde
insípida a uma banana madura e doce. E além disso, ela transforma a banana verde dura em uma banana madura, macia. Então o amido, no caso de alimentos amiláceos, exemplo, banana, é determinante para a textura de frutas e hortaliças, além da água. E temos ainda os polissacarídeos de parede celular, hemiceluloses, pectinas e até mesmo a celulose, que são importantes determinantes desta textura. Em geral, à medida que os frutos amadurecem, eles amaciam. Mudo o exemplo agora da banana para o tomate. Por que o tomate amacia? Porque ocorre uma ação principalmente de duas enzimas, a pectina metilesterase e a poligalacturonase, que atuam desesterificando a cadeia péptica e despolimerizando e solubilizando essas pectinas, culminando com o amaciamento do produto final. Então o tomate verde é firme, o tomate maduro é macio em função disto. E esses atributos sensoriais, aparência, gosto, aroma, enfim, sabor e textura, eles são fundamentais para a aceitação de frutas e hortaliças no mercado. Claro, a fruta e hortaliça, ela pode ser apreciada e muito bem vista, muito bem aceita do ponto de vista sensorial. Mas ainda assim, o consumidor busca esses alimentos em função de suas características nutricionais e, por que não dizer, funcionais. Por definição, o alimento é um veículo de nutrientes. E as frutas e hortaliças não são diferentes de qualquer outro alimento. Também são veículos de nutrientes. Esses nutrientes, normalmente, são as proteínas, os óleos, os glicídios, as vitaminas, os minerais, as fibras e temos ainda os compostos bioativos, com capacidade antioxidante que conferem uma característica funcional ao alimento. Quando se pensa em fruta e hortaliça, se busca principalmente fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos. Eventualmente se busca glicídios como fonte de energia. Um ou outro fruto, uma ou outra hortaliça é fonte sim de proteína e de óleo. Por exemplo, o Ora Pronobis, que é uma hortaliça não convencional, é rica em proteína, ou é rico em proteína. O pequi, que é um fruto típico do Cerrado, é rico em óleo. Mas, em geral, frutas e hortaliças são pobres em óleos e proteínas e ricos, sem dúvida nenhuma, em proteínas, vitaminas, minerais e compostos bioativos. Então, os atributos nutricionais das frutas e hortaliças resumem principalmente na sua riqueza em fibras, minerais, vitaminas. E esses compostos, além do papel nutricional, eles desempenham um importante papel na redução ou na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Por exemplo, câncer, doenças cardiovasculares, dentre outras. Não quer dizer que quem consome fruta e hortaliça não vai ter uma doença crônica não transmissível, mas a chance dele desenvolver essa doença é minimizado quando o consumo de frutas e hortaliças é frequente. E o que seria um consumo frequente? Pelo menos 5 porções diárias de frutas e hortaliças in natura, minimamente processadas ou mesmo na forma de sucos. O alimento, a fruta e a hortaliça, ela pode ser apreciada sensorialmente, atender às expectativas nutricionais e funcionais, mas se ela não tiver, ou se elas não tiverem, as frutas e hortaliças, segurança, não podem ser entendidas como de qualidade. E essa segurança envolve os riscos físico, químico e biológico. O risco físico é aquele que atenta contra a integridade física do consumidor. Um exemplo bom de um alimento ou de uma fruta que apresenta intrinsecamente um risco físico é o pequi. O pequi, no seu mesocarpo interno, ele apresenta espinhos que, se não forem retirados ou se durante o consumo não se tomar o cuidado com eles, eles podem agredir a língua e o aparelho digestório do consumidor. Do ponto de vista químico, a maior preocupação quanto frutas e hortaliças são os agrotóxicos, não tenho dúvida nenhuma sobre isto. E em função dessa grande preocupação, o consumo de frutas e hortaliças orgânicos tem crescido no mundo inteiro. E não é diferente no Brasil. Mas para que a gente abasteça 7 bilhões de habitantes no globo, ainda hoje precisamos usar os agrotóxicos. E o que fazer então se os agrotóxicos são uma preocupação? É possível sim,
produzir uma fruta e hortaliça de qualidade segura, mesmo utilizando-se os defensivos agrícolas ou agrotóxicos, desde que nós assumamos 4 cuidados básicos. O primeiro, só podemos usar o agrotóxico registrado para aquela cultura. Se o agrotóxico é liberado para a maçã, não pode ser usado em alface, se não for liberado para ela. Então, devemos ou só podemos usar o agrotóxico registrado para aquela cultura. Segundo, só podemos usar o agrotóxico no momento certo, nem antes nem depois. Não vou usá-lo como um preventivo quando ele deveria ser um curativo. Eventualmente, posso até usar um agrotóxico como preventivo, e eventualmente se usa sim na cultura da batata, do tomate, do morango, mas em geral ele deve ser usado como um curativo. A terceira dica seria só usar o agrotóxico na quantidade certa, nem menos nem mais. O uso excessivo, por exemplo, ele pode provocar resistência de patógenos e insetos. E, finalmente, nós devemos respeitar o período de carência. Se o período de carência é de 1 semana, se eu aplico o agrotóxico hoje, esse alimento só pode ser consumido e comercializado depois de 1 semana. Se é de um dia, eu aguardo um dia. Se é de um mês, eu aguardo um mês. Mas o período de carência deve ser respeitado. Então, um alimento de qualidade, uma fruta e hortaliça de qualidade, ela tem que apresentar ou atender às expectativas quanto ao apelo sensorial do consumidor, ao seu apelo nutricional e deve ser seguro. Ele não deve colocar em xeque a saúde do consumidor. E esse colocar em xeque, temos sim o efeito físico, ou o risco físico e o risco químico, mas temos ainda o risco biológico, que é uma grande preocupação em produtos de origem animal. De fato, 90% dos casos de toxinfecções alimentares no mundo dizem respeito ao consumo de produtos de origem animal. Mas 10% que não devem ser descartados dizem respeito ao consumo de produtos de origem vegetal, frutas e hortaliças, por exemplo. Então não devemos nos esquecer deles, principalmente quando compramos, adquirimos e vamos consumir um produto já descascado e fatiado, como é o caso de frutas e hortaliças minimamente processadas. As frutas e hortaliças, elas eventualmente recebem no campo adubos orgânicos que podem estar contaminados, uma água de irrigação que pode também estar contaminada e ele ainda pode ser contaminado pelo próprio manipulador, pelo próprio agricultor, embalador, comerciante. E por que não dizer até pelo consumidor? Então, devemos sim cuidar da segurança microbiológica, principalmente a microbiológica das frutas e hortaliças. E esse alimento, agradável sensorialmente, nutricionalmente adequado e seguro, ele então pode ser comercializado. Agora, nós podemos agregar valor a este alimento agregando um outro atributo de qualidade, que não necessariamente deve estar presente, é a conveniência. A conveniência, ela tem sido clamada pelo mercado consumidor há mais de 60 anos. Esse clamor pela conveniência, ele iniciou quando a mulher inseriu-se no mercado de trabalho, mas hoje, nós estamos aí já no século XXI, homens e mulheres dividem um espaço no mercado de trabalho e homens e mulheres têm menos tempo para se dedicarem à cozinha, ao preparo do próprio alimento. Em função disso, o clamor que havia há 60 anos é muito maior hoje, no século XXI. Só que, há 60 anos, o clamor foi atendido, por conveniência, com a chegada de embutidos e enlatados, alimentos ricos em açúcares, sal, gorduras, grandes vilões da saúde humana. A Organização Mundial da Saúde, ciente da problemática do consumo excessivo de embutidos enlatados ou alimentos ricos em sal, açúcar e gordura, ela, nos últimos anos, nos últimos 20, 30 anos, assumiu uma campanha de âmbito mundial, que é a campanha 5 a Day, que eu comentei agora há pouco. Recomenda-se o consumo de pelo menos 5 porções diárias de frutas e hortaliças, ricas ou fontes inexoráveis de vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, que conspiram a favor da saúde do consumidor. Muito bem, se havia um clamor por conveniência há 60 anos, hoje ele é ainda maior. E como que nós podemos oferecer conveniência hoje ao consumidor, fugindo dos embutidos enlatados, das redes de fast food?
Nós podemos oferecer na forma, por exemplo, de frutas e hortaliças minimamente processadas, prontas para irem para a panela ou prontas para serem consumidas. Um alimento 100% aproveitável, de qualidade garantida, seguro, nutricionalmente e sensorialmente agradável. Obviamente, o alimento pode ser conveniente, seguro, nutritivo, sensorialmente adequado. Mas se o seu preço o torna inacessível para algum consumidor, esse consumidor não vai nem avaliá-lo quanto à sua qualidade. Por isso, o preço pode ser entendido como um quinto atributo de qualidade. Muito obrigado, até a próxima.